Esse movimento, né, de inserção de conteúdos amadores dentro do telejornal, ele é parte de um movimento maior, né, em que as pessoas estão se sentindo aptas, né, competentes a produzir conteúdos, né, ao invés de se colocarem numa posição de espectadores, leitores, receptores, entre aspas, de conteúdo. Existe um movimento maior, né, e isso se dá muito a partir dos dispositivos móveis. Como que você vê essa movimentação que de alguma forma tensiona o campo do jornalismo, né? A ideia do que seja jornalismo? Eu acredito que boa parte dos discursos que são feitos em relação ao amador hoje em dia, eles se ancoram nessa questão da tecnologia, da apropriação da tecnologia pelo amador. E existe um outro ângulo, um outro modo de ver isso também, que seria a questão de, para além dessa produção de audiovisual, a produção de si, a produção do eu, a produção de identidade, a produção de... o jornalista colaborativo ou amador enquanto produtor de narrativa sobre si mesmo. E foi muito interessante perceber nos quadros Recorte que algumas pautas, para além de mazelas urbanas, para além de cultura, ela tratava do próprio fazer jornalístico. Então, eram coberturas sobre os parceiros da RJ, se despedindo daquela temporada e falando sobre como foi para eles atuarem como jornalistas, de frente para as câmeras, ou na função de cinegrafistas, na função de pauteiros. E eu acho que essa questão de você desvelar os modos de fazer, ele é interessante não só no telejornalismo. Eu acho interessante isso, quando o telejornalista mostra para a população de que maneira aquela matéria, aquela reportagem, aquela notícia foi feita, mas de que maneira também o amador mostra para um público, para uma audiência, que existe essa audiência, caso contrário ele não estaria ali, mas de que maneiras ele fez e como foi lidar com esse material, como foi, para além de produzir uma matéria, produzir sentido. Eu acho isso muito interessante. Quando você falou da construção do eu na narrativa audiovisual, eu fico me perguntando se isso também não é um tipo, uma via de mão dupla, que eu fico me perguntando, que no jornalismo também passou-se a ter essa abertura da impressão pessoal durante o texto, em off, matérias em offs, que simplesmente o repórter não quer nem mostrar o bastidor, quer mostrar a impressão dele mesmo, passar isso dentro da reportagem, que até pouco tempo atrás não era aceito. Como que talvez você avalie isso? Se é o amador que trouxe isso, a questão dos youtubers, esse tipo de linguagem na internet, ter crescido isso muito, ou de fato é um reflexo da sociedade, tanto na TV aberta quanto nesses modos de produção audiovisual considerados mais independentes, vamos dizer assim? Você está falando da personalização do relato, né? Assim, da impressão pessoal nesse relato durante essa narrativa. na primeira pessoa. Na primeira pessoa mesmo. Relato na primeira pessoa. Quando eu falo dessa questão do... Tá gravando? Já tá direto, né? Não, agora faz parte dessa problematização. Agora já tem um negócio assim, que é a voz violenta. Alguém de fora faz a pergunta. E aí depois finaliza sim, e pode acabar daqui a pouco. Vamos lá. Quando eu falo da construção do eu falo mais da questão de você, mais do que você ter um relato singular sobre aquela narrativa, é de você estar ali atuando, é uma atuação. Então é isso que para mim é interessante, observar de que maneira o não jornalista se coloca, até porque na própria pesquisa a gente percebe que na maioria das vezes quando o amador assume as câmeras ele tem uma postura muito parecida com o telejornalista clássico. Então quando eu falo de produção do eu falo nesse sentido, de uma colocação de cena mesmo. Se a gente tem a ideia de que existe uma dramaturgia do telejornalismo brasileiro, de que maneira a população está se colocando em cena para posteriormente aparecer na TV, para ter a sua imagem exibida em tela. Eu falo menos de uma naturalidade, e eu acho essa questão que você fala sobre quem veio primeiro, né? Se foi a necessidade amadora ou foi essa necessidade partiu do profissional. Eu acho que isso é basicamente um ciclo, eu não consigo mapear aqui de onde veio essa necessidade. Claro que a linguagem da internet influenciou completamente, tem influenciado ainda, mas eu acho que é mais um anseio coletivo mesmo, ele é um anseio coletivo. Mas eu me pergunto na tese, de que maneira essa narrativa amadora, não que ela seja melhor ou pior
do que a narrativa profissional. Mas em que maneira em que você tem uma narrativa profissional X, você pode ter uma narrativa amadora que seja Y, que seja diversa. E não simplesmente melhor ou pior esteticamente, ou discursivamente, ou em termos até mesmo de profissionalização e de questões mais amplas de objetividade no relato, de objetividade de apuração, mas de que maneira esse relato possa trazer alguma coisa das subjetividades dessas estratégias sensíveis. E é interessante que, embora o jornalismo tenha que lidar o tempo inteiro com a diferença, com o outro, né? Ele tem uma dificuldade enorme de tratar esse outro sem reduzir a um denominador comum, né? Então, eu acho que o grande desafio para o jornalismo, para os jornalistas, sejam eles profissionais ou não profissionais, né, é entender como trazer a diferença para dentro da narrativa sem reduzir essa diferença. Então, a gente agora corta, né, aqui nessa parte. O que tá acontecendo?